Olá, bem-vindo ao programa Você em Foco. Hoje eu sou Evelane, sou fisioterapeuta do Departamento de Saúde do Trabalhador ou do Servidor da Prefeitura Municipal de São Paulo. Hoje o nosso tema é orientação postural, ou seja, nós vamos estar mostrando para vocês o quanto que a gente tem que se cuidar para não termos dores durante o nosso dia a dia no trabalho. Antes de começar a falar sobre a postura em si, vamos lembrar um pouquinho de como é constituída a nossa coluna, né? Então, nós temos 33 vértebras, das quais 24 vértebras são móveis e 9 são fixas. Dessas 24 vértebras, deixa eu passar aqui, dessas 24 vértebras móveis, nós temos 7 cervicais, que são responsáveis pela movimentação do seu pescoço. Temos essas essas 12 vértebras aqui, que são as vértebras dorsais, né, ou torácica, que estão diretamente envolvidas com as nossas costelas. Temos aqui as lombares, que elas dão a estrutura que suportam mais peso. A gente pode ver que elas são maiores, o tamanho delas são maiores do que as outras acima, né? E temos essa parte de baixo, que são as 9, que tem 5 que são sacrais e essas últimas aqui, que são 4 coxígenas, tá? Além do osso em si, nós temos aqui estruturas muito importantes que nos causam movimentação, né, flexibilidade, mas também são problemas, ou seja, vão causar dores se não estiverem funcionando direitinho. Olha aqui. Aqui nós temos o famoso disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é uma estrutura elástica, né? Ele tem um anel aqui fibroso e dentro dele a gente tem um núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo que quando essa estrutura aqui, que é o anel fibroso, começa a se desgastar porque a gente não se alonga, porque a gente exagera nos movimentos da coluna, quando ele sai, ele vai pegar uma estrutura nobre, que é o nervo. Então, a gente tem na coluna nervos que saem dos dois lados da nossa coluna. Se você tiver um nervo que está na região lombar, ela vai dar estrutura para você mexer a sua perna, para você sentir a sua perna e força motora. Se você tem uma extrusão, que a gente chama, né, desse núcleo pulposo aqui, nós vamos ter as famosas hernias de disco, que a gente sabe que tem muita gente que tem por aí. Ou então nós vamos ter um processo degenerativo que vai causar essa dor também. Aqui, olha, tem um desenho que vai nos mostrar a diminuição do espaço entre uma vértebra, aqui tem uma vértebra, aqui é outra, e aqui nós temos um disco, olha aqui. Esse disco está sendo pressionado, ele está com diminuído. Se ele está diminuído, é sinal de que ele está causando um sofrimento aonde? Exatamente na saída do nervo, que vai para a sua perna ou para o seu braço. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, um sofrimento discal. Vamos ver a próxima. Aqui está mostrando muito bem a situação do núcleo pulposo saindo, né? Fazendo uma compressão aqui, olha aqui nessa flechinha, está mostrando bem aqui essa extrusão, né? Essa saída, esse prolapso pegando aqui, olha, o nervo. No caso aqui é uma vértebra lombar e ela está irradiando para a perna. Por isso que quando a gente tem uma lesão, né, do seu disco, você vai ter dores que podem ser na região cervical, você vai ter dor no braço, ou você vai ter uma dor na sua região lombar. Bom, então agora dá para a gente começar pelo menos a falar um pouquinho de postura. Então, o próximo slide, eu estou mostrando aqui as 4 curvaturas que nós temos, que são as curvaturas fisiológicas, ou seja, você já nasce com ela. Se você não as tem, é um problema, e se você tem demais ou exagerada, também são problemas. Então, nós temos aqui na região cervical uma lordose e na região lombar mais outra lordose. Então, a gente tem a lordose cervical e a lordose lombar. Temos também a cifose, que é a cifose dorsal, e a cifose do final da coluna, que é a sacral. Se você tem uma hiperlordose, uma hipercifose, isso vai ser um sinal de problema. Se não, tudo bem. Então, aqui nesse desenho, olha aqui,
nós podemos ver 4 figuras, né, de pessoas aqui lateralizadas, você está vendo uma visão lateral. Aqui, olha, é uma coluna praticamente normal. Se nós compararmos com essa daqui, parece que essa daqui não está normal, mas essa sim é normal, porque quem tem uma coluna totalmente retificada, assim também vai ter problema, vai ter dor. Então, a gente não deve ter nenhuma coluna assim e muito menos com essa, porque aqui, olha, nós vamos ter um pescoço para frente, né? A gente chama de protusão da cabeça, e isso quer dizer que ela tem uma hiperlordose cervical. Aqui nós temos uma cifose, que nós conhecemos aí por corcunda, né? São as pessoas mais corcundinhas. Aqui nós temos essa hiperlordose, que aqui no caso de nós brasileiras, nós mulheres, temos essa curva bem acentuada, tá? E aqui nessa última figura, nós temos aqui uma escoliose, que é um desvio lateral da nossa coluna. Nesse slide aqui, eu estou mostrando uma coisa, uma figura ou uma situação fisiológica do nosso corpo. Como é? Quando você engravida, né, basicamente você tem, durante os últimos meses da gravidez, uma mudança da sua postura. Todo mundo que já teve filho sabe disso. A barriga vai para frente, indo a barriga para frente, olha que desenho bonito esse. Você acaba tendo uma tensão nessa região. Por isso que grande parte das grávidas, no final da gravidez, tem uma dor lombar. Ou as pessoas que têm uma barriga, que não seja grávida, mas que tem uma barriga grande, também vai ter. O que é alívio é que a mulher grávida acaba a barriga logo, e se você tem uma barriga grande e não cuida, você também vai ter dor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui mais um desenho mostrando a escoliose, que é uma situação de muita dor, né? As pessoas têm muita dor nessa região e nessa, ou pode ser irradiada. A coluna é um bloco que, às vezes, você tem uma escoliose nessa região, mas a dor é lombar, ou vice-versa, pode ser aqui na cervical. Vamos lá para o próximo slide. Aqui está mostrando as curvas acentuadas dasquelas que são fisiológicas, né? Nós temos aqui, olha, uma hipercifose, que é uma situação de corcunda, né, da pessoa ser corcunda, e de uma hiperlordose, na situação em que você está com o bumbum mais arrebitado. Isso tudo é uma situação de dor, você vai ter alguma hora na sua vida dor. Não sei se eu já falei isso, mas acho que não. 90% das pessoas, se não tiveram, vão ter dor nas costas. Então, isso é um alto índice de dor, né? Assim, é um atrapalho na sua vida. Por isso, é importante que a gente se cuide, pelo menos no ambiente de trabalho, para você não ter dor e nem atrapalhar o seu lazer. Passar o fim de semana com dor porque trabalhou de uma maneira errada não vale muito a pena. Então, vamos cuidar disso para frente aí. Aqui tem, ó, essa figura está nos mostrando o jeito correto e o errado de carregarmos peso. Desse lado aqui, olha, nós temos essa moça que está dobrando os joelhos para carregar um peso. E do outro lado, tem um rapaz que está totalmente errado. Por que ele está errado? Olha aqui. Quando você não dobra o seu joelho, você acaba tensionando a sua coluna. Quando você tensiona a sua coluna, você vai sentir dor maior, ou seja, você está aumentando a tensão na região lombar e isso possivelmente pode estar fazendo um prolapso do seu disco. E esse prolapso pode te causar dor. Lembra que eu mostrei lá naquela figura? Então, isso vai aparecer bem. Então, assim, é importante que vocês entendam a importância de toda vez que você for pegar algum objeto no chão, tem que dobrar esse joelho. Por que tem que dobrar o joelho? Porque, olha, a musculatura que nós temos aqui vai mudando de nome, mas elas estão ligadas, né? A musculatura do pé, que acaba pegando a panturrilha, o joelho, ela está totalmente ligada com a região lombar. Se você não cuidar disso, você vai ter tensão. E, às vezes, a gente faz essa tensão de graça, sem necessidade. Então, quando a gente é mais jovem, fica mais fácil, mas quando a gente começa a ficar mais velho, começa a complicar essa situação. Então, vamos ver o próximo. Aqui, de novo, tem uma mãe cuidando do filho, né? Aqui ela está pegando o bebezinho bem certinho, olha, a coluna dela está ereta, né? Está retinha, ela está trazendo o filho para perto do corpo. É outra dica de carregar peso, é trazer o peso sempre perto do seu corpo. Não ficar carregando esse peso longe, isso vai fazer com que você tenha uma distribuição errada do seu peso. Então, isso vai inclinar a sua coluna para frente e isso vai te dar mais dor, né? Então, sempre que for carregar algum peso, carregue-se perto do seu corpo.
E aqui, de novo, atenção, olha a perna dela, super bonita, mas totalmente errada. Se ela dobrasse pelo menos uma aqui, já ia ajudá-la bastante na situação de estresse aqui na sua lombar. Bom, vamos para o outro. Aqui está mostrando bem o desenho da relação que eu falei muscular, olha. Então, os músculos estão saindo aqui do pé, estão ligados com o seu joelho, que estão ligados com a sua lombar. Você imagina isso aqui sendo tensionado várias vezes por dia, durante um período muito grande. Só vai te causar dor mesmo. Vamos ver o outro. Aí eu escrevi mais ou menos o que a gente tem que lembrar. Olha, para carregar peso, gente, mantenha os pés afastados. Andar de perna juntinha para carregar peso é uma coisa que não te causa... É bonito para as mulheres, mas não é bom. Por quê? Porque você vai trazer instabilidade no seu corpo. Se você traz instabilidade, esse peso vai te tracionar ou para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, né? A outra coisa, mantenha os joelhos flexionados. Eu coloquei aqui, olha, pelo menos um, né? Se você não conseguir dobrar os dois, dobre pelo menos um. Quando você faz isso, você já quebra a ação da musculatura que está lá te esticando, que vai dar refletindo lá na região lombar. Mantenha as costas arqueadas para trás, quer dizer, não tente ir muito para frente. Cada vez que você carrega o peso e vai para frente com esse peso, você também vai deslocar o eixo do seu corpo e isso vai te causar também dor, né? E mantenha, já tinha falado lá, mantenha o objeto próximo do seu corpo. Esse é um segredo que você tem que lembrar. É difícil mudar comportamento, muitas vezes a gente põe no automático e esquece. Isso é uma coisa de todo dia lembrar e vai mudando. Eu sei que a gente consegue. Bom, o que você não deve fazer? Olha lá. Não rode o tronco enquanto estiver carregando peso. Gente, outra coisa que eu esqueci de dizer é assim, o peso, ele não deve estar carregando, você não deve carregar o peso nem lateralmente e nem rodando muito o tronco, ou aqui do lado. Por quê? Porque você sai do eixo, sua musculatura vai sofrer de novo uma tração e isso vai acumular uma tensão sem necessidade para você e para o seu corpo, né? Principalmente para as suas costas. Então, não deixe os joelhos esticados, né? Eu já falei sobre isso, e os pés muito juntos. E não erga objetos distantes do seu corpo, é aquilo de trazê-lo bem próximo. Uma outra coisa importante aqui é assim, qual é o ideal de peso que a gente deve carregar, né, no seu dia a dia aí? A literatura fala de que a gente deve carregar até 10% do seu peso. Bom, se eu peso 60 quilos, 6 quilos é uma coisa suportável. Agora, se esporadicamente eu vou precisar carregar 20% do meu peso, até dá. O que não dá é você fazer isso durante o dia todo, né? Ou carregar peso, o seu trabalho é carregar peso, você vai carregá-lo durante o dia todo, 8 horas por dia, 20% do seu peso. No caso, sei lá, 12 quilos, se você tem se você pesa 60 quilos. Eu acho que isso é uma dica importante para quem trabalha aí carregando muito peso. Não pode esquecer disso. Então, 20 é o máximo de peso que a gente deve carregar, ou que a gente deve suportar. E 10 seria o ideal, tá? Aqui tem uma situação de sentar-se, né? Quando a gente chega cansado em casa, tem vontade de esparramar no sofá, mas temos que lembrar o seguinte, a gente pode até começar sentando assim, olha, retinho. Passa 5, 10 minutos, como a gente não tem essa musculatura aqui das costas alongada, você acaba escorregando. Isso daqui, escorregando, vai ser um problema para você. Por quê? Você vai acabar tensionando, olha aqui as estrelinhas, em cima da sua região lombar de novo. Isso é uma situação que você deve tomar muito cuidado, tá bom? Vamos ver aqui a questão de caminhar de uma maneira torta, de uma maneira errada. Olha aqui, no primeiro aqui, nessa primeira figurinha, olha aqui, nós temos uma pessoa andando, a bolsa está bem posicionada, né? Você não está sobrecarregando nem de um lado nem do outro a sua coluna. Agora, desse lado aqui, ela está totalmente torta, está inclinada para frente, e isso vai fazer de novo acarretar, não é, uma dor que na hora você não vai lembrar, porque isso daí é um efeito cumulativo, e com o tempo a gente vai tendo mais dor sem entender, sem perceber que isso é um dos causadores. Nós mulheres,
é que gostamos de carregar muito peso na bolsa, né? Outra dica é não carregar muito peso, porque isso vai fazer com que você tenha mais dor no final do dia, tá bom? Então, essa situação aqui deve ser evitada. Aqui é um desenho ilustrativo, está mostrando bem o quanto é importante, gente. De novo, vou bater na mesma tecla. Parece ser uma chatice, mas é o segredo de você ter menos dor nas costas. Aqui está mostrando exatamente, olha, a flexão do seu joelho. Por exemplo, você que trabalha o dia inteiro, fica muitas horas de pé, tem que se lembrar de que essa situação de ficar com as duas pernas esticadas vai sempre estar causando essa dor aqui lombar. Todo mundo já deve ter vivido isso, ou se não trabalha de pé, né, no seu dia a dia, ou em casa, porque ficou arrumando a cozinha, ou porque ficou passando roupa. Isso aí, se você arrumar qualquer apoio, né, qualquer apoiozinho que você possa colocar o seu joelho, né, apoiar o seu pé lá, você vai perceber o quanto é que vai fazer de diferença. Então, você pode fazer isso trocando. Você fica com uma perna, depois você troca, fica com a outra. E se você tiver dor só mais de um lado, é claro, você pode ficar mais tempo com aquele joelho flexionado do lado que você tem a sua dor, tá? Então, é mais um desenho mostrando isso. Aqui é uma atividade, né, de vida diária na sua casa, que também você pode evitar de sobrecarregar a sua coluna. Olha aqui. Nesse lado aqui nós temos essa pessoa aqui, né, essa mulher, passando a roupa, com uma carinha melhor até, né, porque está sem dor. E aqui do outro lado, olha lá, ela está com os dois joelhos esticados, de uma maneira que está, de novo, tensionando essa região aqui. Né? Então, no dia a dia, na sua casa, né, trabalhando em casa, você também deve tomar cuidado, tá bom? O próximo. Aqui é como dirigir. Olha lá. Acho que muita gente que estiver assistindo aí a gente vai perceber o quanto que a gente, no carro, né, e com esse trânsito que a gente tem nessa cidade maluca, com certeza você deve ter, no final, depois de 20 minutos, de meia hora ou de uma hora, dependendo da dor, né, dependendo da situação que você está, você vai começar a sentir dor mesmo. E isso é muito comum. Olha lá. Esse motorista aqui, né, ele está bem sentado no isquio, né, a gente chama de isquio, é esse ossinho aqui no final da coluna, né, da coluna lombo-sacral. Se você tem uma amplitude desse ângulo aqui, olha aqui, ó, isso aqui vai fazer com que você tenha o quê? Uma estabilidade melhor, a sua região lombar está bem apoiada, ele até aqui nesse desenho tem aqui até um apoio, se você quiser você pode conseguir, põe um travesseirinho. Dá para fazer algumas coisas aí, ajeitar seu banco. Então, assim, o segredo disso daqui é você manter esse ângulo mais ou menos de 90 a 110 graus. Se perguntar qual é o ideal são 110 graus. Aqui, nesse caso, ele está no limite. E aqui, olha lá, ele já está inclinando o tronco. Então, você está inclinando o tronco, possivelmente ele deve ter uma limitação, um encurtamento dessa musculatura, ó, a musculatura que vem lá do pé, que está envolvida com o joelho, que está envolvida aqui com a lombar, e aí aparece a dor aqui. Por isso é que quando você fica muito tempo sentado, sem ter um alongamento ideal, você vai sentir dor. Principalmente quem tem já uma lesão na coluna. Então, quem já tem uma lesão na coluna, o estar sentado é a pior postura, porque você tem uma compressão maior. A pressão do seu disco, lembra do disco lá que eu disse? Essa pressão é muito maior. Né? Então, assim, se você for comparar, qual é a melhor postura para você não ter dor? A melhor postura é deitado, mas como a gente não trabalha deitado, então não dá para ficar. Mas entre ficar sentado e de pé, prefira alterná-las, né? Fique um pouco de pé, sentado, porque durante o dia inteiro a gente fica muito tempo sentado. Aqui é a questão de descansar. Com relação ao colchão, nós não devemos ficar deitados num colchão nem muito mole, nem muito duro. Teve uma época aí que se vendiam uns colchões super duros. Esse colchão também faz a sua coluna sofrer, porque, lembra, nós temos 4 curvaturas. E se você não preserva essas curvaturas, ou seja, você não deixa essa sua coluna descansar, né, ou apoiar-se no colchão, você vai ter dor. Tá? Então, aqui tem um exemplo de um colchão hiper mole, né, que nós já sabemos que não pode acontecer. E esse aqui está ideal, tá vendo? Olha, ele está
respeitando essas curvaturas, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de como trabalhar no computador. Bom, hoje não tem mais volta, nós vamos digitar a vida inteira, vamos mexer no computador a vida inteira. Nada melhor do que a gente se preocupar com a questão de como sentar-se do trabalho, né? Como sentar-se de frente ao computador, tá bom? Então, aqui tem um desenho que vai mostrando um pouco dos cuidados que você tem que ter. Olha, aqui tem o monitor. O seu olho tem que estar mais ou menos na altura. Aqui nesse desenho, eu acho que até poderia ser mais baixo, olha, esse monitor. O olhar teu tem que estar na altura do bordo superior da tela do computador, tá? Bom, como é que você faz isso? Ou você mexe aqui na mesa, que é mais difícil, a gente sabe que não tem muitas mesas que a gente possa mudar. Agora, o segredo é você ter uma cadeira que tenha o quê? Ajustes. O segredo nosso é esse, ter uma cadeira que tenha ajustes. Olha, se você tem uma cadeira com ajustes, você pode subir a sua cadeira ou você pode descer a cadeira. É muito comum, se você trabalha num lugar onde várias pessoas estão na sua mesa ou sentam na sua mesa, que sai uma pessoa grandona e aí entra você que é mais baixo ou vice-versa e aí você vai sofrer, porque ao invés de você prestar atenção e mudar o que está, né, alto ou baixo, não, você acaba trabalhando, entra no automático e vai trabalhando sem pensar nas possibilidades que você tem para ajustar-se, né? Então, olha lá, o que você tem que estar lembrando sempre, né? Então, a dica número 1 seria a altura do bordo superior aqui do computador, no monitor. Você tem que estar, gente, olha aqui, de novo volta a questão da flexão, né? Que está de 110 a 90 graus, né? Do seu tronco com a sua perna. Outra coisa imprescindível, você tem que ter uma mesa que você possa apoiar o seu cotovelo. Grande parte das dores músculo-esqueléticas da região aqui do pescoço tem a ver com a tensão nessa região. E se você está com o seu cotovelo pendurado ou trabalha com ele segurando, você está causando essa contratura muscular aqui. Quando você tem uma contratura muscular, você tem uma parada de sangue, né? O sangue não circula direito, então você fica com essa musculatura precisando de circular. Por isso é que a gente tem que estar sempre se preocupando em mudar de posição, mexer o pescoço e fazer outras atividades, sair da posição que você estava. Tá? Então, olha aqui, essa cadeira é muito bonita, né? Porque ela tem rodízio nos pés, ela pode girar para um lado e para o outro. Você tem um encosto aqui, olha, bem adaptado à sua coluna. Olha aqui, a região lombar está bem apoiada. Você tem esse descanso para o seu braço. E tem mais uma coisinha importante, que tem um desenho, o próximo desenho, vai mostrar bem legal para nós, essa questão aqui do seu punho. Por quê? Tem muita gente que tem esse apoio aqui, olha, do computador e acaba aumentando aqui. Então, você tem um apoio que você não sabe usar. E acontece essa mesma coisa com as cadeiras. Eu vejo muito na prefeitura, nos locais que a gente visita, uma baita cadeira legal, mas as pessoas que receberam a cadeira não aprenderam a mexer ou não aprenderam a usá-la. Então, é importante você lembrar que a sua cadeira pode ser mexida para lá, para cá, você pode alterar esse encosto, ir para frente, voltar, enfim, descer e abaixar, tá bom? Vamos ver o próximo. Aqui está uma questão da cadeira, já falei um pouquinho mais, então tem que ter o suporte, né, lombar, que é o que te dá menos dor aqui. A possibilidade de você alterar a altura do assento e também a altura do braço. Olha, seria esse a cadeira ideal. Nem sempre a gente tem isso, né, no nosso dia a dia, mas dá para fazer alguns arranjos. Aqui tem uma figura legal que eu acho que é assim, olha, quando você carrega uma mochila, que todo mundo acha que mochila é uma coisa boa, você também deve lembrar, né, que a mochila, se carregada de um lado, ou desse aqui, ela acaba tensionando algumas articulações. Olha aqui nesse desenho, que apesar dessa pessoa estar carregando uma mochila, ela está tensionando, porque mochila, ou você deve carregar lá na frente, porque daí você distribui o peso da mochila, né, no eixo da sua coluna, né, no eixo da sua coluna vertebral, ou então atrás. Agora, nesse caso aqui, que eu vejo isso durante o dia inteiro, né? Milhões de pessoas, se vocês começarem a andar por aí ou se perceberem, né? Vocês vão ver que você sempre está carregando a mochila de um lado. Olha aí, atenção
no ombro, olha a região cervical, porque você está torcendo o seu pescoço, olha aqui a região dorsal, é onde você carrega, né, onde você encosta a sua mochila, aqui tem a região lombar e até o quadril, tá certo? Então, vamos pensar nisso. Lembrar sempre que nós temos que carregar no máximo 20% do seu peso, tá bom? Aqui tem o desenho da posição correta do seu punho. Gente, preste atenção nisso, porque durante o dia a dia do trabalho a gente se entorta inteiro e não olha para o mais importante, que é o posicionamento da sua mão no teclado. Olha aqui, sua mão aqui está retinha, aqui está retinha. Muita gente digita ou lateralmente, né, gira demais, ou fica o tempo todo com o braço, com o punho girado, ou então para dentro. Aqui, isso daqui, essa região aqui vai sofrer uma tensão, vai sofrer como se diria, ela vai ficar apertada, e aí você pode desenvolver uma síndrome do túnel do carpo. Por quê? Porque você acaba comprimindo estruturas importantes, que são os nervos que passam e os tendões que passam para mexer a sua mão, que vem lá na região cervical. Olha aqui o errado, né, que está aqui no caso, lembra que eu falei? Olha, tem aqui um teclado e aí aumenta esse teclado. Quer dizer, isso daqui que estava super legal, olha aqui, está retinho, acaba fazendo o quê? Uma pressão nessa região. E isso também vai te causar dor. Pode não causar dor na hora, porque você não percebe, mas futuramente você pode ter uma tendinite. Tá certo? Então vamos ver o outro. Aqui tem uma pessoa sentada e olha só como é que está aqui a situação. A cadeira aqui, no caso, parece ser muito alta, né? Porque ela está com o pé pendurado. Se você tiver que escolher entre deixar pendurado o seu pé, ou apoiar do pé, ou pendurar do pé, apoie. Mesmo que você não consiga apoiar a sua coluna, apoie pelo menos o pé, porque daí você consegue distribuir o peso da sua coluna aqui, tá? Então, tem uma flexão aqui exagerada do pescoço para frente. Você tem uma tensão aqui, olha, uma pressão, na verdade, aqui na região da sua perna, que vai te causar problemas também. Se formos falar de tudo que está errado aqui, a curvatura está errada, tem muita coisa errada aqui, tá bom? Aqui tem um desenho mostrando dos entortamentos que a gente faz aí no dia a dia, olha só o que acontece, né, por dentro da nossa musculatura, tá bom? Aqui tem um desenho mostrando a postura correta e a errada. Olha aqui, ela está sentada sem apoio na cadeira, ela tem uma baita cadeira legal e está sentada errado, né? Então, assim, de novo, volta aquilo. Muitas vezes a gente não tem cadeira, mas muitas vezes a gente tem e não sabe usar, tá? Então, olha aqui, nós temos, ela está apoiando o pé, em vez de estar apoiando o pé no chão como nesse aqui, ela está apoiando o pé no apoio da cadeira, né? No rodízio da cadeira. Ela tem uma curvatura da região aqui dorsal. Esse monitor aqui, ao invés de estar na frente, está lateralizado, olha aqui, e temos também uma tensão, uma pressão maior aqui, né, no punho dela, que é o que causa muita dor. Aqui ela está mais ou menos correta, se bem que essa mesa aqui também não é a melhor mesa, tá? Mas se não tiver outra, podemos usar essa. Vamos passar para o outro. Então, assim, tem algumas coisas que se precisa tomar cuidado. Então, não apoiar o pé na cadeira, né, em vez de apoiar no chão. Os joelhos têm que estar dobrados e os pés apoiados no chão, tá? A mesa tem que estar adequada, o monitor e o teclado não pode estar, né, lateralizados. Está falando da posição inadequada do teclado e a flexão do punho. Aqui é a posição correta, nós já falamos sobre isso. Vamos passar para o próximo. Está mostrando aqui só a questão dos jogos, das posturas erradas. E o que fazer com as dores, gente? Se você tem dor, você tem que tomar cuidado com as coisas. A primeira coisa que você tem que tomar é, assim, tirar as possíveis tensões. Se você está com tensão muscular porque você está muito tempo sentado, levante-se, mude, tira a ação um pouco da gravidade, sai da postura, troca a posição que você estava, mantenha o olhar horizontalizado, lembra sempre disso. E se arrumar, você está percebendo que você está errado, comece a prestar atenção no seu corpo, tá? E, por último, fazer alongamentos. Quando você faz alongamentos, você consegue diminuir muito a tensão muscular. Eu espero ter ajudado em alguma coisa aí com relação à sua postura no dia a dia. E qualquer problema, pode entrar em contato comigo. Está aqui o meu e-mail. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e eu posso ajudá-los aí no que for possível. Tá bom? Até mais.